I belong to you. Fala pessoal, tudo bem? Fabiano Caprio. Hoje nós estamos aqui com a doutora Simone. Ela vai contar um pouquinho para a gente aí de todo o histórico que a gente vai falar um pouquinho sobre as crianças, sobre a importância da participação popular de forma geral. Doutora, se apresente, fale um pouquinho para nós Vamos do lá. que você faz, né? Qual é o seu histórico aí um pouquinho. Olha, nossa história é sempre muito difícil de falar, né? Então, vamos lá. Hoje eu estou advogada, já fui e serei sempre professora por 30 anos de matemática, fui diretora de escola e sempre na minha vida me vi envolto dentro de uma escola cuidando de criança, seja quando trabalhava antes mesmo de me formar na secretaria de escola, seja no movimento de igreja a qual eu participei, então, seja como catequista, então eu sempre tive esse envolvimento muito grande. Então, na verdade, o ideal que eu tenho assim por mim é que aquela história, né? Aquela frase de Pitágoras, é preciso educar as crianças para não se punir os jovens e adultos. Então, a educação, eu sempre tive ligada à educação, é importantíssima. E hoje eu sou presidente da Comissão da Criança na defesa dos interesses da criança e do adolescente da OAB, subseção de Santos. Já estive na gestão passada na parte de direitos humanos e sempre fui envolvida aí. Esse ano foi muito difícil, né, Fabiano? Estamos terminando, mas são muitas denúncias, muita coisa que a gente, às vezes, pensa que a sociedade está aberta e está percebendo, mas eu não sei o que eu te digo, porque todo dia, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem uma denúncia de que um jovem invadiu a escola e hoje de manhã foi em Ourinhos, né? Nós tivemos essa notícia lamentável. Esfaqueou 2 professoras na busca de uma diretora por conta de um bullying que aconteceu em 2012 e deixou sob refém o professor que tentou desarmá-lo, mas com faca no pescoço, enfim, está preso. Mas o que nós temos que discutir é justamente isso. Por que tanta raiva? Por que tanto ódio? Por que tanta violência? O homem, a criança, não nasceu violento. Ele foi criado dentro de um contexto. E eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que discutir. A cultura de paz. Nós temos que nos pacificar, nós temos que envolver a sociedade toda em busca disso. Eu falo agora das crianças, mas a gente já percebia isso antes com os feminicídios, né? Que nesse ano também aumentou absurdamente. Mas então a gente alterna nas notícias, né? É um marido, é um namorado, é um companheiro que não aceita o término do relacionamento e aí ele vai lá e mata os filhos, mata a companheira, mata o namorado da companheira e diz que foi traído. Enfim, estamos lá. Vamos lá. O que você tem para me perguntar? Bom, vamos lá. Entrando um pouquinho, né, aproveitando esse gancho que você falou aí da OAB, o que é uma comissão da OAB, o que ela faz e qual é, na verdade, o papel nesse sentido da comissão da criança da OAB? O que isso tem muito a ver dentro da OAB? O que se faz nisso? Então, a OAB, a subseção OAB Santos, tem a parte da diretoria, tem o seu presidente, mas eles, como o Dr. Rafael sempre diz, eles são meros função administrativa que tenta dar um apoio. O que faz a diferença numa subseção são as comissões. Somos mais de 60, agora parece que são 80 comissões. Então são esses advogados combativos, porque você para trabalhar numa comissão, você não tem que ir atrás do título, né? Porque é um trabalho voluntário, você não ganha para trabalhar na comissão. É um trabalho voluntário, gratuito e tem que ser assim, né? Então, você tem que ser combativo, você tem que estar envolvido, você tem que ir atrás e você tem que brigar, né? Porque eu me sinto bem feliz, porque
eu consigo, como presidente, ter essa autonomia, ter essa ideia, porque às vezes você pode até estar numa comissão, mas se você não tem um entrosamento dos membros, se eles não são motivados, ou se a pessoa que está colocada como presidente ou vice-presidente não é líder para poder motivar, coragem, vamos lá, tá difícil, mas a gente tem que ir caminhando, e assim, cada dia aprendendo, sempre. O advogado tem que ser humilde, tem que saber que ele é imperfeito, como ele é um ser humano, e como ser humano ele é imperfeito, ele tenta fazer justiça, ele é uma ferramenta da justiça, com as leis que ele tem que estudar todos os dias, né? Porque todo dia a sociedade muda e a lei vai, de qualquer forma, tentando acompanhar. E a gente tá aí. É bem gratificante e preocupante, porque quem tem consciência do seu cargo sabe o quanto é difícil. Bom, vamos entrar um pouquinho agora nas escolhas. Nesse gancho de escolhas e representação, como na OAB também tem uma eleição, como você enxerga da importância das pessoas participarem na escolha dos seus representantes, seja ele na OAB, num sindicato, numa associação, num presidente da República, num conselheiro tutelar? Qual é o papel a importância na participação? Fundamental, importantíssima. Não tem como você brigar se você não faz a escolha. A escolha é livre, você vota em quem quiser, ele é secreto, e você tem que escolher a pessoa melhor que vai representar a sua categoria, a sua cidade, o seu país, respeitando a democracia, lógico, né? O voto é soberano, você tem que, de qualquer forma, acreditar nas decisões e respeitar as decisões. Acho que nós estamos vivendo um momento bem difícil justamente por conta disso. Porque essa liberdade de se manifestar, eu não gostei do meu presidente, ou eu não gostei daquele presidente da OAB, agora não interessa mais, é este presidente que vai levar, e aí a crítica, a sugestão, aí é que está o papel fundamental. Sempre eu digo que a pior pergunta é aquela que não é feita. O silêncio consente. Você tem que fazer voz e você tem que fazer vez. O voto é a voz. É a voz do cidadão, do indivíduo, da pessoa que quer mudar. E nós lutamos, né? Eu não cheguei a ir lá gritar por diretas já, mas fiquei torcendo. Eu era pequena na época da ditadura e o quanto era difícil. E fico pensando hoje, se vivesse nessa época, o quanto eu iria sofrer, o quanto seria muito pior a vida de todas as pessoas que não têm liberdade para poder falar o que gostam, o que preferem e o que querem. Mas volto a dizer, você tem a liberdade de dizer, desde que você não imponha a sua vontade sobre o outro. É aquela diferença tênue entre liberdade de expressão e liberdade de vontade. As nossas verdades não têm que ser impostas ao outro, porque as nossas verdades muitas vezes cegam o outro, ou para nós tem uma cegueira, que eu só enxergo a minha verdade, e eu acho que só aquilo que eu faço e o que eu penso é bom, e não é assim. A gente tem que entender e entender o outro. A verdade, a liberdade faz isso. Então, essa eu acho que é toda a nossa dificuldade, em ter o respeito, a consideração que o outro não precisa pensar como eu, ele pode pensar diferente, porque ele é diferente, tem outras vontades, outras aspirações, mas eu preciso respeitar. O lugar dele estar lá é direito dele e é direito meu também de estar lá. Ou elogiando, ou apoiando, ou criticando. Mas o espaço tem que ser dos dois. E os dois têm que se respeitar e conviver respeitosamente. Não sei se eu me fiz entender, que é o momento que todo mundo está esperando agora, né, a posse do presidente. Um pouquinho conturbado. Difícil, Qual é o impacto
da não participação da escolha dos nossos representantes. Não ir votar, não participar, enfim. A omissão é sempre um pecado, né? A omissão é crime. Não é porque eu não fiz que eu não tenho. Não, os crimes são de conduta e são omissivos também. Quando você tem o dever de fazer e não faz, aquilo é um crime omissivo. Então, o impacto é o pior dos que pode acontecer, porque eu vejo muita gente criticando, mas muita gente não fazendo nada, nem foi, nem escolheu, nem votou, ou anulou, ou disse que não ia, que já está idoso, ou que não quer, mas é o primeiro a criticar, é o primeiro a fazer. Aí não vale, né? Aí não vale. Bom, falando um pouquinho sobre essas escolhas, a gente tem a situação do conselheiro tutelar, que é um voto eletivo. Sim, né? muito. Só que tudo que envolve esse cargo é um pouquinho delicado, porque envolve a proteção da criança. O processo do conselheiro para se tornar um candidato ao conselho tutelar, ele é um pouco burocrático, tem alguns cuidados que devem ser feitos, que é a entrega de documentação e a segunda fase, que é a prova específica, né? Aí vem a pergunta inicial da eleição. Será que essa eleição deveria ser eletiva neste sentido, com esse contexto? Qual a sua visão da eleição do Conselho Tutelar ser eletiva? Eu acredito que deveria ter uma eleição. Eu não penso que não deveria ser de outra forma, mas que ela teria que mudar em muitos aspectos. Então vamos lá. Em 2000, eu concorri ao cargo de conselheira porque eu era estudante de direito. E como estava sempre envolvida como professora, seria uma excelente ferramenta para eu me tornar uma advogada. Pois é, eu concorri sem chance. Porque meus alunos menores de idade não podiam votar, só vota quem é eleitor. Então, se a criança não pode escolher, complicado, né? Mas poderia, pelo menos, os 16 aí com voto, mas acho muito difícil irem, mas é uma coisa. Os adultos, eu nunca tive ninguém na minha família envolvido em política. Eu, na época, não tive também ninguém de apoio de igreja, de algum grupo. Eu só tinha meus amigos. E não consegui. Com pouco dinheiro para sustentar meus filhos, porque arrimo de família e mãe solo, e eu não ia tirar do dinheiro da comida do supermercado para fazer panfleto, né? E resumindo, conselheiro tutelar tem que ser uma pessoa qualificada, sim, tem que entender, no mínimo, das leis básicas, e eu não digo só o ECA, todas as crianças, todas as leis que protegem a criança, o adolescente, seja até infrações penais, né, dos menores, os crimes, alguns crimes também. Tem que saber, ter consciência disso. Tem que ser uma pessoa especial, sensível, se doar, dormir com isso, porque a gente vê pessoas que são completamente desconexas no cargo, né? Você percebe que não são pessoas que não se envolvem, parece que estão ali num cargo administrativo e não conseguem. Ou então visam o cargo de conselheiro tutelar almejando um outro cargo político, né? O que é lamentável, Mas tudo isso faz parte, se você se encontra. Agora, o que eu sinto é que a prova tem que ser mais... Você não precisa ser um advogado para ser conselheiro tutelar, mas a prova tem que ser mais elaborada. As questões, a documentação, o trabalho em comunidade, isso tem que ficar evidente. Não pode vir de paraquedas sem nunca ter um trabalho efetivo declarado de no mínimo 3 anos, eu não sei. São 2 anos. São 2 anos. Bom, enfim, eu acho ainda 2 anos muito pouco, mas de qualquer forma, o tempo também não visa a qualidade, infelizmente. A gente tem pessoas que trabalham, mas que tivesse também uma formação superior, precisa ter uma qualificação, né? Ou pelo menos está ingressando num ensino superior, porque você lida com muitas questões. Né? Não acredito que uma pessoa que tenha o fundamental
consiga lidar com as questões hoje. Tem que ter uma escolaridade, tem que ter no mínimo um ensino médio, um curso técnico, já iniciando, pensando numa matrícula no ensino superior. Hoje também não é, né? Não tem essa... Não tem essa obrigatoriedade. Pelo menos nas últimas não tiveram. Porque as coisas são bem... E a gente tem que valorizar. Como é que você chega para um jovem, um adolescente e diz, você tem que estar estudando, você tem que estar na escola, e você mesmo não tem ou não conseguiu. Acho meio discrepante isso, uma incongruência. Bom, vamos lá. Será que se nós tivéssemos o mesmo cuidado com tudo que envolve a eleição do Conselho Tutelar nos outros cargos representativos onde o voto é obrigatório, nós teríamos representantes melhores? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque aí a gente acabaria com essa. E eu fico pensando até na lista tríplice. Você pode votar em 3. Acho que tinha que acabar. Não pode votar em 3, não. Tem que votar em 1. Você tem que escolher o melhor. E fica nos outros cargos quem ficar em segundo e terceiro. Porque tem muita casadinha, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim. Às vezes o cara é até legal, mas ele não vai conseguir fazer uma campanha legal, então ele se junta com o outro candidato, que tem muito know-how, que tem muito dinheiro, que tem muito conhecimento, para votarem junto. Mas aí a pessoa também não te conhece, e aí só vai votar porque você... Acho complicado isso. Não sou favorável. Não penso nisso. Agora, poderíamos sim uma eleição com mais clareza de regras, com mais fiscalização, porque acho que o Ministério Público deixa muita coisa passar, a vara da infância. Deixa muita coisa passar. Não consegue enxergar. Não consegue fiscalizar. E referente aos outros cargos que nós temos, por exemplo, vereador, prefeito, presidente, esses cargos, tendo esse cuidado e esse preparo que a gente vê no Conselho Tutelar, nós teríamos uma representatividade melhor nos nossos... melhoraria, eu acho que para todos, sim, sem dúvida. Mas o problema maior é o eleitor. É o eleitor ainda, que não sabe fazer as escolhas ou nem se preocupa com isso. A falta de conscientização de que a eleição é um grande instrumento, que o voto é uma grande ferramenta da democracia, que é a escolha do seu chefe. É o chefe do município. É o prefeito que discute. É política, nós respiramos política, nós vivemos política, isso é política, tudo. Não tem como a gente dizer que é apolítico, que não consegue. O problema é a falta de conscientização do cidadão. Ainda temos muita gente votando. Qual é o mesmo número? Eu nem sei. É candidata para quê? Não sei em quem vou votar. Não, acho que vou votar nela ou no outro. Não, eu gostei, achei simpática. Mas nem foi olhar, nem foi saber da vida, nem foi... Então, tem que ter. E os conselheiros tutelares também tinham que ter um canal aberto. Acredito que o CMDCA, a prefeitura, tinham que fazer essa publicidade. Tenho por obrigação de falar, estes são os nossos candidatos, são essas pessoas que vão representar os filhos de vocês quando vocês precisarem numa situação, e é isso. Tinha que ter maior visibilidade. Bacana. Falando um pouquinho ainda dessa organização e dessa participação, como você enxerga a importância da sociedade se organizar, seja ela numa associação, num sindicato, na própria ordem dos advogados, na igreja, enfim, dessa organização da sociedade em geral? Uma sociedade organizada é uma sociedade culta, é uma sociedade participante, que luta pelos seus direitos, não é omissa, né? E faz parte da nossa meta, do nosso foco. O desenvolvimento é isso. É você discutir, é você deliberar, é você dar transparência. Então precisa, seja sindicato, seja igreja, seja sociedade de melhoramento de bairro, seja o que for.
Nós não vivemos sozinhos. Nós não nascemos para só viver, e sim conviver. Eu vivo com o outro, eu preciso do outro, como limite de ser humano. Eu preciso do outro. E se eu entendo que eu preciso do outro, eu preciso dessa convivência, eu vou procurar os pares que lutam e pensam como eu penso. Para a gente poder contribuir e não guerrear. E não ficar do outro lado fazendo arruaça, cometendo crimes, né? Porque a liberdade de expressão é um direito constitucional, desde que ela tem um limite de razoabilidade, ela tem um limite de convivência, ela tem um limite de conduta. Eu não posso jamais fazer algo que comprometa o meu próximo, que coloque em risco uma outra pessoa. A minha atitude, a minha conduta responsável não pode, jamais poderá colocar em risco a situação do outro. Ainda mais de uma coletividade. Ainda mais impedindo pessoas de passarem ambulâncias, colocando fogo, colocando... Que isso? Parece que nós perdemos a noção do que é possível dentro de uma regra e de uma convivência. Ninguém, eu acho que mais está entendendo isso, infelizmente. Vamos lá. Falar um pouquinho da criança agora e todo esse envolvimento dela. A gente sabe que o Conselho Tutelar ainda tem, eu falo que tem uma fumaça ainda, uma névoa, porque ele tem que blindar a criança, né? Às vezes né, dos pais, da família, da escola, às vezes da sociedade. Então, assim, ele ainda é um tema que a sociedade parece que não gosta muito de discutir, porque a fumaça ali... Vai invadir a minha casa, a minha privacidade, vai olhar como eu crio meu filho. E eu não quero que ninguém meta a colher. É um tema meio delicado, e aí você tem que blindar a criança e você acaba arrumando uma série de outros problemas. Conflitos, Então, essa nomenclatura, esse cargo, essa situação ainda é nebuloso para se discutir. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer é que o conselheiro tutelar falando, voltando àquela fala, de que ele tem que ter um perfil de uma pessoa que se coloca a serviço para proteger, para defender, ele faz parte de uma regra, de uma rede de proteção. Né? Não só o Ministério Público, a Defensoria, a Vara da Infância, a autoridade policial, ele faz parte dessa rede. Ele tem que ser atuante, mas ele tem que ser... É lógico que a sociedade pensa que o conselheiro tutelar tem poder de polícia. Ele não tem. Ele tem que ir lá, constatar que aquela criança está sendo maltratada, através de uma denúncia, através do seja lá o que for. Ele tem que requerer para essa rede de proteção funcionar. Porque o conselheiro tutelar não consegue fazer nada sozinho, né? Ele é, sim, uma ponte para a gente poder chegar lá do outro lado. Aí, o inquérito, aí a escuta desta criança, que deve ser especializada, que a gente luta tanto, que a minha comissão não vai sossegar enquanto a gente não tiver para Santos um centro integrado de escuta especializada da criança vítima, não a DIJU, que é a Delegacia da Infância e Juventude para Menor Infrator, que foi lá, quebrou, ameaçou a professora, a diretora. Não é este. Eu estou falando da criança como vítima. E a família também, né? Porque essa família tem que ser assistida, tem que ser tratada. Muitas vezes a pessoa esquece da família, né? Bloqueia a criança. Não. O Conselho Tutelar não retira a criança do lar dos pais porque viu uma situação. Não, quem tira é o juiz. Ele só... É que muita gente distorce, não entende essa questão, né? É isso que eu falo dessa fumaça, né? Às vezes as coisas não são claras, e aí gera uma confusão. Né? Essa função do conselheiro tutelar, por isso que eu digo, o CMDCA, a prefeitura, os departamentos, o DEARTE, de divulgação, tem obrigação de conscientizar a população, os munícipes, qual é a função, qual é o papel do conselheiro tutelar. Vamos eleger pessoas preparadas. Não vou eleger aquele meu amigo que pediu para votar. Ou então naquele outro que eu sei que não tem condição. Ou porque faz parte, que é meu irmão da igreja,
E sinto muito. Não, eu vou, porque eu vou votar no meu irmão, porque ele faz parte da igreja, sim, mas que ele é uma excelente pessoa, porque ele é determinado, ele vai executar um bom papel. E se ele não executar, eu vou lá e vou cobrar. Essa? A participação. É, lógico. Entrando um pouquinho na formação da criança, qual a importância da criança fazer algumas atividades fora de casa? Por exemplo, um futebol, um balé, algo nesse sentido. O que isso agrega na formação da criança? O próprio ECA já diz, né? A gente tem aí uma lei maravilhosa que é super mal interpretada e não é efetivamente colocada em prática. Todo lugar teria que ter uma pracinha, não é só a pracinha, o curso de futebol, seja lá do que for. Ele pode empinar pipa, ele tem que ter um momento de lazer. Esse pai, essa mãe tem que levar esse filho para brincar, porque criança tem que brincar, tem que ter infância. É fundamental que exercite, que pratique um esporte. Não porque eu quero que meu filho seja jogador de futebol, ou lutador de judô, karatê, ou skatista. É para integração dele, como educação. Ele tem que saber que ele tem que competir, que ele vai perder, na maioria das vezes, que a gente só tem um vencedor, todos os outros são perdedores. Essa falta de entendimento dos pais, dizendo que o filho tem que ser campeão sempre. Não, o filho não tem que ser campeão, o filho vai perder, aí ele vai lutar, aí ele vai perder de novo, aí ele vai continuar lutando. É essa perseverança do exercício, do esporte, da competição, que é para a vida toda. Que você blinda aquela criança para ele ser um adulto. Ele vai chorar, vai, a gente vai consolar e depois ele vai continuar lutando. O que a gente vê hoje na juventude é juventude deprimida, porque perdeu, porque não passou, porque não foi escolhido, mas isso faz parte da vida. Difícil. Vamos para uma outra questão ainda na formação da criança. Qual a importância da criança participar das atividades religiosas, dela ser inserida num cenário de fé, né? Seja ele qual for a religião, qual for mas dele participar. Eu entendi. Não, na verdade, eu não falo a criança, eu digo a família. O pai e a mãe têm que levar, têm que estar engajados numa religião e levar seus filhos desde pequenos, seja a missa, seja o culto. Aquela criança, desde que batizada, como não pediu para ser batizada e não escolheu aquela religião, mas aquela religião é da família, ela tem que ver se realmente ela quer ali. Porque a fé no transcendente, no Deus, ela vai adquirir depois, como adulto. Tem muitos adultos que ainda não se encontraram na religião e ficam pulando até hoje. A gente conhece um monte de gente assim, né, Fabiana? Que vai na missa, que vai no centro, que vai no candomblé, infelizmente. E aí diz que não se encontrou, mas não vai se encontrar nunca, né? Vai nos 3, você precisa participar, a entrega para procurar o Deus, a sua fé, o exercício do dia a dia. Então a criança no começo, ela não vai, se o pai não levar. Ela não vai fazer se o pai não matricular ela no catecismo. E também, às vezes, a mãe quer que faça a primeira comunhão, porque mas ela também não frequenta a igreja, ela não quer, ela só quer que cumpra essa tabela. Então, tem algumas coisas que a nossa sociedade e a igreja católica, eu sou católica, nasci numa família católica, meu pai e minha mãe são agora velhinhos, não vão, e com a pandemia não foram à missa, e ficaram com medo de retornar e assistem pela TV, às vezes se distanciam um pouco mais por conta da doença, mas eu digo que um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Eu não consigo ficar um domingo sem ir à missa. Me falta, é um preenchimento, eu não digo, lógico, a comunhão é importante, mas mesmo que aquele sermão não seja completo, não tenha caído direitinho, eu preciso estar ali naquele templo, naquele lugar, por 1 hora, agradecendo, me ajoelhando. Então, a criança precisa ter. Rezando para o anjo da guarda, ou para o papai do céu, para Jesus Cristo na cruz, perguntando, entendendo, beijando aquele santinho que foi mártir, que morreu, seja lá como essa mãe e esse pai vão passar isso para a criança, mas a criança precisa sim.
Precisa sim. Aqui, assim como muitas, eu fui bonzinho, Papai Noel, lembre-se de mim no Natal, eu fui bonzinho também, Papai do Céu, né? Precisa disso. Bacana. Entrando agora na fase final aí do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu queria que você deixasse uma frase, né, uma mensagem de reflexão aí para o pessoal que está acompanhando a gente. Ai, como é que a gente vai dizer? Coragem, coragem. Não desistam de sonhar, dos sonhos. Não desistam de lutar por aquilo que acreditam, né? Em ajudar o próximo, fazer o bem. As pessoas não nascem com ódio, as pessoas não nascem ruins. Elas se tornam, elas se blindam ou passam verdades distorcidas porque não enxergam. E esse não é o caminho. O caminho da convivência, o conviver com o outro, viver com o outro. A gente só vive com o outro, né? Se a gente está disposto a transigir. Eu abro mão, eu sempre digo aqui para os casais que vêm aqui, ou se separar, ou se conciliar. Eu preciso sempre, para fazer um bom negócio, abrir mão de alguma coisa e o outro também tem que abrir mão, para a gente entrar num consenso, né? Não existe uma verdade única absoluta. Existe a lei, mas a gente não precisa de lei. O ser humano é capaz de chegar num acordo conversando, entendendo o outro, se colocando no lugar do outro, né? Aí eu vou falar, mas os conflitos sempre vão existir. Que bom que eles sempre vão existir. Que dizem que onde não há conflito só existem cadáveres. O ser humano é fadado a ter um conflito, a arrumar tá tudo bem, mas, né? Ele nunca tá contente, seja num relacionamento, num casamento de 40 anos, num namoro de 3 meses, sempre. Mas este conflito é bom, essa discussão é boa, faz crescer, faz aumentar o amor, faz acender aquela paixão, ou então entender. Não é esta pessoa que eu quero conviver do lado, não é esta pessoa que eu quero me aproximar mais. Mas que vão seguir a vida, né? Que vão seguir seu rumo, sem ficar com ódio, com vingança. Então a gente precisa disso, de uma sociedade mais pacifista. A gente precisa de uma cultura de paz, de acordo. Nem tudo. Eu digo que nada é dinheiro. A gente só precisa do dinheiro na discórdia, na confusão, né? Quando você tem muito dinheiro, você discorda. Quando você tem comida e quando você tem trabalho, você tem união. Você chama alguém para comer junto com você, para trabalhar, você tem seus amigos. Agora, quando você joga um pouco de dinheiro para dividir, né? Inventários, heranças, as pessoas se degladiam. Então, vamos lembrar que a gente não tem nada, que tudo aqui é emprestado enquanto a gente vive. E a gente vive o hoje, a gente não sabe, né? Ontem mesmo eu atendi uma senhora aqui. E ela falou, meu pai sempre viveu comigo, sempre foi uma pessoa amorosa. Tá 8 anos na cama sem falar. Porque à noite ele dormiu, me beijou, me desejou boa noite. Ele acordou com um AVC. Ele é todo distorcido, torto, não fala, na cama. Tem que dar banho, tem que trocar. 8 anos. Então, vamos pensar nisso, que a vida é um presente, que a gente tem que encarar esse presente como merecedor todos os dias da nossa vida, ajudando e fazendo bem a todos que estão ao nosso alcance, né? Obrigada, Fabiana. Doutora, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade, as palavras, o tempo. Né? E se você ainda quiser colocar alguma coisa aí disso tudo que a gente conversou um pouquinho, dessa participação, já temos... Eu espero que você aí nessas suas entrevistas continue aí pegando, porque a aprendizagem é contínua, a gente aprende tanto conversando com as pessoas, né? Sim. A gente aprende tanto. Todo dia. Todos os dias, conversando e não brigando. É isso, ser humano.
Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado aí a todos. Fiquem com Deus sempre. Valeu. Amém. I belong to you.